Bem, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar do processo de independência do Brasil. A pedido, eu estou deixando aqui essa imagem, de seu querido professor falando para vocês, não só agora em áudio, mas também em vídeo, aparecendo aqui, eu não sei muito bem para quê, mas a pedidos, vamos lá. Então, a gente começa falando desse processo de independência no Brasil, que a gente já viu que não é uma coisa que aconteceu do nada, é um longo processo. Tá? E para isso, os nossos objetivos dessa aula estão aí para a gente poder identificar dentro das causas e da consequência e tudo mais, de todo esse processo, tá? O que, assim, três coisas importantes para a gente conseguir tirar daí. Primeiro, até que ponto esse período que a gente chama de período joanino, que vai levar à independência, o período em que Dom João governa o Brasil, em que a família real vem para o Brasil, tá? Até que ponto isso representa o fim do pacto colonial, ou seja, o momento que o Brasil deixa de ser colônia e passa a se tornar parte da metrópole. Tá? Então, por que a gente pode afirmar isso e como é que isso afetou esse processo? Segunda coisa é a importância da Revolução Liberal do Porto, tá, de 1820, para esse processo de independência do Brasil. Eu sei que todos vocês conhecem muito bem a Revolução Liberal do Porto, mas ainda assim eu vou explicar um pouco melhor ela mais para frente. E de que forma esse processo de independência reflete, de forma geral, tensões que estavam acontecendo na Europa, tá? Que a gente já vem falando desde o ano passado, questões entre o movimento liberal, o liberalismo, uma ideologia burguesa liberal, que vem com o iluminismo na França, que na Inglaterra já estava há um pouco mais de tempo, que na América aparece com força com a independência dos Estados Unidos. Tá? De que forma isso vai impactar o processo? Como é que a gente pode perceber essas tensões que existem nessa disputa política sendo reverberadas, refletidas, ecoadas aqui em terras brasileiras. Uma coisa que a gente vai ver não só no processo de independência, mas durante grande parte aí do século XIX também no Brasil. Tá? Bem, então a gente vai começar falando do período joanino. Tá? O mito joanino vem de João, tá? Dom João, que vira Dom João VI quando vira rei. Ele era príncipe regente. Sua mãe, Dona Maria, tá, já não mais governava, mas continuava sendo rainha. Então ele que governa em seu nome, em nome de sua mãe, tá, era o príncipe regente. Ele era príncipe, então apenas Dom João. Quando ele vira rei, já no Brasil, em terras brasileiras, ele vira Dom João VI, aí sim por seu sexto rei, de nome João. Tá? Então, Dom João VI, a gente já falou um pouco disso quando a gente falou lá do período napoleônico, que Napoleão invade Portugal. Portugal não está participando do bloqueio continental, uma vez que os portugueses estão aliados com a Inglaterra. Então, os franceses invadem Portugal. A família real, em dezembro de 1807, sai de Portugal, vem para o Brasil, chega no Brasil em janeiro de 1808. Tá? E quando essa família real chega no Brasil, primeiro na Bahia, em Salvador, depois vem para o Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil, impacta de maneira assim, bem significativa a cidade, muita gente chegando, você tem que receber a família real. Então, todas aquelas transformações materiais importantes, tá? De casa para todo mundo ficar, o funcionamento da cidade muda, não é só a família real que vem uma corte enorme com ela, os números divergem, de 5 mil a 15 mil pessoas que chegam com elas. Tá? Você tem todo um funcionamento de metrópole que passa a acontecer aqui, o porto do Rio de Janeiro se transforma no principal porto português. Tá? Então tudo isso tem um impacto muito grande na cidade do Rio de Janeiro, na nossa cidade, isso é um impacto enorme. O processo de urbanização do Rio de Janeiro vai dar uma acelerada grande com a chegada da família real.
tá? Mas você tem também uma série de mudanças que são implementadas no Brasil como um todo, no funcionamento do Brasil, que vai aí de 1808, né, até o final do período napoleônico, das guerras napoleônicas, né, 1814, 1815, tá? Ele vai funcionar, né, separado de Portugal. O Brasil se torna, né, a metrópole. Basicamente é isso. Então, uma das primeiras ações quando Dom João, né, e a família real eles chegam no Rio de Janeiro, em 1808, é a abertura dos portos às Nações Amigas. Né? Por Nações Amigas, o que eles querem dizer mesmo é a Inglaterra, né? Abrir os portos à Inglaterra. Isso marca, de grande medida, né, o fim do pacto colonial, do exclusivo comercial, da exclusividade portuguesa nos portos brasileiros. Quando você abre os portos às Nações Amigas, abre os portos à Inglaterra, né, o baluarte, digamos assim, a peça central, tá, do pacto colonial, que é você fechar os portos para as outras nações a não ser a metrópole, apenas a metrópole faz negócios, vende e compra produtos da colônia, isso vai embora, né? Isso cai por terra. Então, a abertura dos portos é um elemento fundamental nessa transformação do Brasil de colônia, né, em nação independente. Tá? Além disso, um outro elemento muito importante é a revogação do Alvará de 1785 da Rainha Maria I, né, mãe do Dom João, tá, que proibia a instalação de manufaturas no Brasil, né, nascente indústria no Brasil. A ideia que era, naquela época, garantir, né, a vocação brasileira de agroexportador e também forçar a compra de produtos manufaturados ou industrializados de Portugal na época, né, que por sua vez comprava da Inglaterra. Então, com a revogação desse alvará, você tem, né, na prática, a permissão de que manufaturas e indústrias fossem criadas no Brasil. De novo, mais um elemento que tira do Brasil aquela característica de colônia. Tá? Além disso, tem uma série de outras medidas, como a criação de uma imprensa régia, né? Você tem a criação de jornais no Brasil, uma imprensa no Brasil, Casa da Moeda, o Banco do Brasil. Tá? Então você está produzindo dinheiro aqui, você está, né, ainda que de forma muito incipiente, né, começando a movimentar mais a economia. Criação do Jardim Botânico, na época não era aquele Jardim Botânico que a gente vai hoje, mas era um centro de pesquisas. Tá? Criação de instituições de ensino superior, né, curso superior no Brasil, de forma a preparar, formar futuros, né, futuros burocratas, né, pessoas que trabalhariam aqui. Até então, o curso superior era em Portugal, na Europa, todos iam para a Europa. Agora você tem a formação de cursos superiores no Brasil, né? Escola Superior de Matemática, Ciência, Física e Engenharia, né? Como se fosse um curso de engenharia, tá? Médico-cirúrgica, formação de médicos, comércio, administração, né? Todo um corpo burocrático local assim, preparado, né, a partir daí. Ou seja, o Brasil se preparava para funcionar sem a sua antiga metrópole, sem Lisboa, sem Portugal. Né? Aí a gente vê nesse cantinho, de cá, ao contrário, de cá, tá? Um facsímile aí da primeiro número do primeiro jornal produzido no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, publicado em 10 de setembro de 1808, né, o ano da chegada, né, da família real no Brasil. Tá? Então você tem isso tudo acontecendo, os portos estão abertos. Em 1810, não apenas bastando os portos estarem abertos, nós temos, né, a promulgação dos tratados de aliança e amizade, comércio e navegação. O que quer dizer isso? Tá? O governo, né, português no Brasil diminui, né, as taxas alfandegárias de produtos ingleses, britânicos em sua entrada no Brasil. Tá? Para vocês terem uma ideia, os produtos britânicos pagavam menos imposto que os próprios produtos portugueses. Os produtos portugueses pagavam 16%, os britânicos 15%. Tá? Então, nesse tratado,
tá? A gente vai falar dele mais tarde, quando a gente estiver falando de segundo reinado, né? Na época do Dom Pedro II, tá? O que é o fim dele e as mudanças que ocorrem a partir daí. Tá? Esse tratado ele é um tratado bem significativo do ponto de vista econômico, que mostra bem essa ligação agora Brasil e Inglaterra, que o Brasil era o centro, né, do Império Português. A vinda da família real não era uma coisa que aconteceu do nada, você já tinha projetos lá em Portugal mesmo, anteriores do final do século XVIII, por exemplo, tá? Que previam que a continuidade da força de Portugal se daria através do Brasil, que era a sua grande fonte de riqueza. Tá? Então, esse tratado de aliança ele simplesmente acaba com o intermediário, que era Portugal, o produto inglês, que era, né, vendido a Portugal e que vinha para o Brasil, agora vem direto Inglaterra, Brasil, tá? E chega mais barato, né, o que é mais impressionante ainda. Tá? Em 1815 temos uma outra transformação importante, tá? Que é a elevação do Brasil de colônia portuguesa, né, a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Reino Unido de Portugal, Algarves e do Brasil. Tá? Na prática, significava que Rio de Janeiro agora era, né, oficialmente uma nova capital do Império Português. Né? A antiga colônia vira metrópole. Tá? Essa decisão ocorre em meio ao fim das guerras napoleônicas e à reorganização da política europeia, né, no Congresso de Viena, em que a elite portuguesa, né, lisboeta e do Porto, que queriam e já lutavam, já pressionavam pela volta do rei a Portugal, em toda a questão de legitimidade, tá, conseguem pressionar para que o Congresso de Viena declare que nenhuma corte pode funcionar, né, em suas colônias, em seus domínios ultramarinos, e Dom João, para resolver isso, agora já Dom João VI, tá, ele eleva o Brasil, né, a Reino Unido, a Portugal e Algarve, eles ficam no mesmo patamar, no mesmo estatuto de poder, os dois são, né, dos três, na verdade, com Algarve, né, são Reinos Unidos em igual importância, e a capital vem para o Rio de Janeiro. Tá? Então isso é uma marca simbólica muito importante, né, que vai causar muita insatisfação em Portugal também. No ano seguinte, uma outra marca importante é a chegada de uma missão artística francesa, tá, ao Brasil, que vai acabar gerando a criação de uma escola real de ciências, artes e ofícios, que com o tempo vai se modificando. Hoje, basicamente, seria a Escola de Belas Artes da UFRJ. Tá? Essa missão artística francesa, ela meio que se aproveita da situação aqui, né, artistas oferecem seus serviços, a chegada dela ainda é meio conturbada, né, muitas fontes divergem em relação a isso, mas vem para o Brasil uma série de artistas, tá, estudiosos, entre eles, tá, o mais famoso, né, e o mais significativo, né, foi Jean-Baptiste Debré. O Debré é o grande nome para a gente, né, dessa missão artística francesa. E por que o Debré é tão importante? Porque o Debré ele pintou diversas imagens, tá, sobre o Brasil, do cotidiano do Brasil, numa época que não havia fotografia. Né? Então, os seus quadros se tornam janelas para o passado, né, nosso aqui. Tá? Debré viveu aqui no Brasil de 1816, ele veio com a missão artística, né, e saiu em 1831, tá, no final do primeiro reinado. Volta para a França. Lá na França ele produz, tá, uma obra com suas imagens, suas pinturas, tá, com comentários, com descrições. Então a gente consegue ver bastante do dia a dia brasileiro. Né? Aqui em cima, né, barbeiros ambulantes, né, você tem já a questão dos negros, dos escravos nas cidades, né, trabalhando. Reparem os escravos descalços, né, um símbolo dos escravos, a questão das roupas que eles utilizavam. Né. Do lado de lá, tá, um capataz pune escravo em propriedade rural, a questão, né, do espancamento dos escravos numa propriedade rural. Então a gente já vê uma cena de campo, tá? São cenas bem diferentes. Tá? Essa gravura é uma gravura muito famosa, né? A família brasileira no Rio de Janeiro. Então, uma família
na cidade do Rio de Janeiro, urbana, tá? Com um séquito de escravos, né? Abanando, os escravos recebendo comida, né, de seus donos, né, de seus mestres, de seus amos, como se fossem animais, né, como se ela estivesse dando comida para um bicho de estimação, né, são uns bebês, tá? E o séquito de escravos ali acompanhando, olhando, é uma gravura bem impressionante, até porque se viam como gravuras do dia a dia, né, representando as imagens do dia a dia. Nessa gravura aqui, o funcionário a passeio com sua família, de novo séquito de escravos, né, as crianças, né, caminhando, e a esposa caminhando atrás do pai, e atrás deles o séquito de escravos, né, o guarda. Vocês vão ver que em diversas imagens nós temos o guarda-sol, né, um guarda-chuva, mas um guarda-sol como sendo representado, né, até mesmo para proteger do solzinho que faz aqui no Rio de Janeiro, que a gente conhece bem, né? Nesse regresso de um proprietário, né, mostra os escravos carregando, né, o seu dono, tá? De novo, um guarda-sol, né, sendo visto. Então, isso mostra muito, né, mostra muito bem como funcionava esse dia a dia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, né, foi capital onde ficavam, né, mais presentes nesses artistas. Tá? E, né, esse talvez seja uma das obras mais famosas do Debré, né, a execução de punição por flagelo, do escravo sendo castigado no pelourinho, né, com as chicotadas, por um outro escravo, como a gente pode ver, né, nas ferragens que o prendem, nos grilhões. Tá? Então, são cenas bem fortes, cantadas, né, pelo Debré, que mostra um pouco esse dia a dia, esse cotidiano, né, do Brasil naquela época. Então, em meio a todas essas transformações, temos a Revolução Liberal do Porto. Em 1820, tá, você tem uma grande revolução em Portugal, tá, que não acontece do nada. Né, como eu mencionei antes, você tem um caldeirão ali em ebulição já, né, desde a saída das tropas de Napoleão. Tá? Quando as tropas saem, né, o governo português está aqui no Brasil, e a Inglaterra, né, que participou ativamente da resistência portuguesa às tropas de Napoleão, né, deixa militares lá comandando, né, as tropas portuguesas e meio que governando Portugal. Né? O caso do Marechal William Beresford, né, é um caso desses, né, que o cara ganha o título de Marechal, comandante das tropas portuguesas, ele meio que governa Portugal e todo mundo se ressente disso. Né? Em 1817 já começa, né, a aparecer tentativas de levantes. A conspiração de Lisboa, né, em 1817, era um movimento de caráter liberal, comandado por burgueses, por funcionários públicos, né, militares, né, pessoas ligadas à maçonaria. A ideia deles é criar, né, um conselho que funcionaria como um parlamento. Tá? Já queriam um retorno do rei, né? A ideia deles é criar uma monarquia constitucional, não é uma república. Tá? Mas em 1817, em Lisboa, esse grupo é derrotado, seus principais líderes são executados, enforcados. Tá? E o sentimento continua. Pouco tempo depois, então, em agosto de 1820, tá, um novo movimento toma as ruas da cidade do Porto, o principal centro econômico de Portugal, tá, e militares com apoio do clero, membros do clero, da nobreza, né, membros da burguesia, da sociedade civil, tá, eles tomam o poder no Porto, né, criam uma junta provisória de governo. Tá. Esse movimento do Porto começa a receber apoio de diversas outras cidades. Tá. Lisboa se junta a eles, tá? E um movimento que reivindicava principalmente a formação de uma Constituição, né, daí a Revolução Liberal do Porto, uma Constituição liberal, tá? O retorno da Corte do Brasil para Portugal, tá? Principalmente Dom João, né, o rei de Portugal, tá? E também já queriam que o Brasil fosse recolocado ao seu patamar anterior, né, que era a categoria de colônia.
né? O Brasil estava em outro patamar, né? Como diria Bruno Henrique. Então, dentro desse quadro, eles organizam eleições, eleição de corte portuguesa, uma assembleia constituinte que faria a Constituição de Portugal, e que seria o poder legislativo português até essa Constituição estar pronta. As cortes portuguesas vão ter um papel muito importante nesse período de independência, porque elas vão forçar a mão para recolonizar o Brasil, né? E isso vai ter respostas fortes aqui em território brasileiro. As consequências da Revolução Liberal do Porto, então, são que, né, o Dom João volta, né, com sua família para Portugal em 1821. Né, ele volta para uma monarquia constitucional. Tá? A Constituição só fica pronta em 1822, mas ele já não tem poder nenhum em 1821 quando ele retorna. Quem manda mesmo são as cortes portuguesas. Tá? E ele deixa no Brasil somente seu filho Dom Pedro, tá? Pedro de Alcântara, que fica aqui como príncipe regente. Né? Dizem, né, as lendas que ele já fica meio que sabendo que, né, a independência do Brasil acabaria acontecendo. Né? O caminho estava meio que já delineado. Estavam já rolando as independências da colônia, as independências da América Espanhola, das colônias espanholas na América. Tá? Você tem já um grupo economicamente ativo e forte no Brasil, que não teria como voltar, né, à sua condição de colônia anterior. Tá? E aí, né, se tem que fazer independência, que fica na família. Né? Então vai mesmo Dom Pedro, Pedrinho, toca o barco. Tá? Nesse quadro geral, tá, Dom João volta então para Portugal, tá? Deixa seu filho aqui como príncipe regente, e vai começar a rolar a disputa política entre cortes portuguesas, tá, e grupos brasileiros. E esse período, então, da regência do Dom Pedro, né, do Dom Pedro I como príncipe regente, o Brasil ainda como Reino Unido, não colônia, mas Reino Unido de Portugal e Algarves, tá, governado por Dom Pedro, é um período curto, mas bem ativo. Né? Grupos brasileiros, né? Você tem dois grupos políticos brasileiros fortes, tá? Um que seria um partido brasileiro, né? Ou seja, pessoas da aristocracia rural, né? Grandes donos de terras, latifundiários, né? Funcionários públicos, pessoas que trabalhavam para o governo, comerciantes, tá? Principalmente, né, os comerciantes locais estão nesse grupo brasileiro que não querem a reestruturação do Brasil enquanto colônia. E você tem também um grupo português, mais ligado a Portugal, né, com nativos portugueses, militares, né, alguns militares, comerciantes portugueses, né, que vinham com bons olhos a volta do pacto colonial, já que eles tinham uma ligação com Portugal. Tá? Então, esses dois grupos estão ali. O grupo brasileiro, né, tinha em seus grandes líderes o Gonçalves Ledo e o José Bonifácio de Andrade e Silva, né, que vai ser também uma figura muito importante no Brasil. Né? Nesse início de Brasil, ele é o grande nome, um dos grandes cabeças aí por trás do processo de independência. Tá? Então, esse grupo, né, do Partido Brasileiro, eles começam a recolher, né, muitas assinaturas, mais de 8.000 assinaturas, exigindo, pedindo, clamando pela permanência de Dom Pedro no Brasil. As cortes portuguesas estão tensionando para Dom Pedro voltar. Tá? E esses caras entregam, então, um documento com 8.000 assinaturas. Para a época era assinatura pra caramba, até porque não pegava de qualquer pessoa na rua, né? Eram 8.000 assinaturas de uma elite local. Tá? E em 9 de janeiro de 1822, nessa tensão toda, Dom Pedro mostra que está leal a esse grupo brasileiro, mostra que ele está, né, firme, né, no Brasil, tamo junto, tá, de Dom Pedro, em que ele, né, faz o pronunciamento que fica conhecido como Dia do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Então o Pedrinho mandou essa letra, tá? Pedrão, na verdade, Pedrinho era o filho dele. Pedrão mandou essa letra, né? O Dia do Fico, diga ao povo que fico. E na verdade o que ele estava falando era: tamo junto, tô com vocês, não tô com os Portuga, tá? Eu sou daqui, sou do Brasil.
e, né, o caldo vai começar a engrossar depois disso, né? Todos os portugueses, né, as pessoas ligadas ao grupo português que estavam próximos de Dom Pedro, seus ministros, tá, eles vão sair, eles vão pedir demissão, eles vão ser, né, demitidos, vão se afastar do governo, e Dom Pedro forma um novo conselho de ministros, tá, formado somente por brasileiros, brasileiros não no sentido de naturalidade, nascidos no Brasil, né, mas no brasileiro no sentido de pessoas ligadas ao Brasil, né, do Partido Brasileiro. Em maio do mesmo ano, ou seja, o dia do Fico foi em janeiro, né, em maio do mesmo ano, tá, esses grupos eles instituem o chamado Cumpra-se. Tá? Essa lei era meio que um carimbão de pum, cumpra-se. Tá? Toda medida, toda lei que chegava de Portugal, tá, tinha que ter o carimbão do cumpra-se. Tá? Se não tivesse, se Dom Pedro não assinasse embaixo, né, com cumpra-se, ela não tinha valor no Brasil. Isso já demonstra muito, né, esse afastamento cada vez maior. Né? É uma declaração de autonomia do governo brasileiro. A lei de Portugal só vale aqui se eu quiser, se eu deixar, se o nosso príncipe regente permitir. Tá? Senão, não vale. Em junho de 22, Dom Pedro então dá um passo ainda além, tá, nessa autonomia, em que ele convoca a formação de uma Assembleia Constituinte para o Brasil. Ou seja, agora a gente vai fazer a nossa Constituição, a gente vai ter as nossas leis. Tá? Então, de uma visão liberal, né, para os liberais, esse é o momento em que o Brasil vai virar independente, porque a partir do momento que você tem uma Constituição que é sua, diferente da Constituição de Portugal, tá? Isso mostra que vocês são nações diferentes. Tá? Portugal, em agosto, vai proclamar um decreto, né, anulando essas decisões. Por que essas coisas acontecem tão espaçadas? É interessante a gente falar isso. O Brasil faz isso em junho. Por que Portugal só age em agosto? Porque deu um tempinho até as decisões saírem do Brasil e irem de barco. Né? Portugal não ia para o WhatsApp, você tinha que ir de barco, a declaração. Chegava em Portugal e, né, as pessoas se reuniam, faziam os acordos políticos, passava a lei. E aí depois ela vai demorar mais um tempo para chegar. Então, em agosto, os portugueses emitiram um decreto anulando todas as decisões de Dom Pedro, seja o Cumpra-se, tá? Seja a Assembleia Constituinte, tá? Tudo isso não tinha validade nenhuma. Mandam de novo Dom Pedro voltar para Portugal, e se não fizesse isso, tá? Eles iam mandar tropas e já falar, vamos mandar os caras aí pegar você na força, se for necessário, é porrada. Tá? Então, Dom Pedro teria recebido essa carta do governo português quando ele estava voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro de 1822, tá? E supostamente, não temos certeza, se não é comprovado, ele teria dado aí, ao receber essa carta, o grito de independência, né? O tão garboso e potente independência ou morte. Tá? A gente não sabe disso. Você também tem o outro lado extremo, né, que são as vozes que dizem que ele estava no riacho, estava com diarreia, tinha descido, né, não era um cavalo, estava num burrinho, que era um animal mais propício para longas viagens, e tinha ido, né, se aliviar na manhã no riacho do Ipiranga, quando recebeu, né, a carta e tal. Nem 8 nem 80, né, gente? As fontes não são tão precisas nesses detalhes. Tá? Mas é sempre bom saber que não é nem uma coisa nem outra. Né? Então ele manda lá, independência ou morte. Né? Então suspeitem. Será que foi isso mesmo? Suspeitem disso. Né? É sempre bom. Tá? Porque a gente sabe que teve independência, teve muita morte também, tá? Mas teve independência. Dom Pedro é aclamado imperador, né, no atual Campo de Santana, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, hoje em dia, tá? No dia do seu aniversário, dia 12, tá? De outubro. Tá? Eu acabei não botando aí a data, mas eu vou falar aqui para vocês, senão já vale a pena. Tá? Seu aniversário de 24 anos. Tá? Ele é aclamado imperador do Brasil.
Tá? A partir daquela data, tá? Durante todo o período imperial, essa parte, esse pedaço do Rio de Janeiro é conhecido como, né, o campo da aclamação, que foi antes da aclamação de Dom Pedro. Tá? Essa é a pintura aí de cima, é um quadro de Debré, olha o Debré de novo. Tá? Então é o campo da aclamação, tá? Que isso vai ser até a proclamação da República. Quando eles proclamam a República, eles querem se livrar de todos os símbolos do Império, então o campo da aclamação vira Praça da República, tá? Que é o nome ainda hoje, lá no Campo de Santana. Tá? E no dia 1º de dezembro ele é coroado Imperador do Brasil. Tá? É a coroação dele oficial como Imperador do Brasil. Tanto que teve por um certo tempo um debate de quando seria a data da independência. Né? Você tinha partidários da data de junho lá da Assembleia Constituinte, você tinha partidários da data de outubro, né, da sua aclamação, tá? De quando é formado o Império. Tá? Na verdade, esse debate é em torno do que faz um país ser independente. Tá? O que faz um país país, né, e não colônia? Isso é uma coisa legal de se pensar. Né? É você ter suas leis, é você ter sua própria Constituição, ou é você ter seu próprio governante, né, o seu próprio rei? Onde é que está o poder, né, de um país, né, a essência de uma nação? Tá? E aí a resposta não é uma resposta certa, vai depender da sua posição ideológica. Né? Então nessa disputa que teve, acabaram ficando no meio termo. Então bota setembro, 7 de setembro, fica ali no meio, fica direitinho, fica bonitinho. Ninguém está feliz, mas ninguém está triste. Tá? Então fica como 7 de setembro, tá? O Brasil está independente, beleza, formou, fizemos um país. Mas agora temos que convencer todo mundo que está nesse país de que a gente é um país. Tá? E por mais que a gente tenha visto em alguns lugares, vocês já devem ter escutado, que a independência no Brasil foi tranquila, não teve guerra, estava todo mundo feliz, festa para tudo quanto é lado, carnaval, tá? Micareta tal. Não foi bem assim. Né? Tivemos sim focos de resistência, focos de luta, tá? Principalmente na província da Cisplatina, Uruguai hoje em dia, né? Que tinha sido dominado na época do Dom João, a gente vai falar disso um pouquinho depois, quando a gente fala da Guerra da Cisplatina, mas tinha sido dominado há pouco tempo, eles não se viam portugueses nem brasileiros, tá? Mas nessa briga, tá? Então era melhor eles vão tentar ficar do lado de Portugal, né? Um grupo militar em Montevidéu vai tentar, né, dar essa pernada e ficar do lado de Portugal. Na Bahia você também tem uma resistência forte, Piauí, Maranhão, Grão-Pará e alguns outros pontos pequenos, alguns focos pequenos de resistência, tá? E aí o brasileiro já, né, o Brasil já começa se endividando, né? Então, para combater esses caras, ele pega dinheiro com a Inglaterra, compra arma, compra navio, recruta tropa, contrata mercenário, né, pessoas que lutam por dinheiro, tá? Principalmente na Inglaterra. Vem um cara, né, que é uma figura bem interessante dessa época, o almirante Thomas Cochrane, tá? Lord Cochrane, que é um cara que era militar inglês de longa data, tinha lutado nas guerras napoleônicas, tinha sido político da Câmara dos Comuns da Inglaterra, tá? Tinha se envolvido em escândalo, né, político na Inglaterra. Ele vem para cá, luta, né, comanda tropas brasileiras, comanda, né, frotas, né, não inglesas, mas com muitos ingleses, e, né, frotas da Marinha pelo Brasil. Tá? Tem muito sucesso. Depois vai também lutar na independência do Chile, também tem sucesso na independência do Chile. Também luta depois na Grécia, independência da Grécia. Então o cara estava nesse período de muita efervescência política, muitos movimentos, né, armados fortes, e ele estava se aproveitando e vendendo seus serviços para essa galera toda. Né? Se a gente olhar aqui essa imagem, tá, dá para ver um pouco, né, a dimensão do país, né, fazia com que segurar isso tudo como um país só fosse um desafio muito grande. Talvez tenha sido o maior desafio do processo de dependência, da consolidação da dependência, da sua manutenção durante o período imperial. O desafio era manter o Brasil todo como um território único, tá? Fechado, aquilo ali, Brasil. Tá? Então,
no destaque aí da imagem, tá? Que tá lá no cantinho, vocês vão ver aqui em cima, tá? Você tem o lugar do Grito do Ipiranga, em São Paulo, tá? No Rio de Janeiro, tropas portuguesas são mandadas de volta, beleza, tá? Mas aí, nos outros cantos, seja na província da Cisplatina, na região da Bahia, tá? Grão-Pará, Maranhão, tudo mais, você tem ainda resistências, tá? De grupos locais, tá? E esses grupos locais acabam sendo derrotados, tá? Como a gente sabe hoje, né? A dependência consegue se consolidar, o Brasil se consolida, tá? Todas essas regiões, aí vai enfrentar um outro desafio depois, que é, né, justamente manter isso tudo e formar, né? Beleza, queremos o Brasil, agora a gente tem que fazer ele funcionar, tá? Mas esse papo vai ser um papo para quando a gente falar de primeiro reinado, né, governo de Dom Pedro. Para fechar então, galera, vamos voltar aqueles objetivos lá do início da aula e vamos dar uma revisada neles. Tá? Então, primeiro, né, era a gente pensar até que ponto o período joanino representou o fim do período colonial brasileiro. Isso está ligado às transformações causadas aqui durante o período, tá, joanino, do governo de Dom João, tá, da corte portuguesa no Brasil, principalmente a abertura dos portos, fundamental, tá? Quebra o exclusivo comercial, o pacto colonial aí é centralizado na ideia de que, né, a metrópole é a única que pode negociar com a colônia. Quando você tem a Inglaterra negociando direto com a colônia, né, você tem a quebra desse pacto colonial e da condição de colônia do Brasil, tá? O fim do alvará que proibia as manufaturas, ou seja, a permissão da produção de manufaturas, né, de indústrias incipientes ainda, mas indústrias aqui né, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, na verdade, mas no Brasil, tá? E uma série de outras transformações que vão trazer, né, para cá, para o Brasil. A gente fala Brasil, mas é muito Rio de Janeiro, principalmente, e algumas outras regiões, uns elementos típicos de uma metrópole, né? A imprensa, tá? Casa da Moeda, Banco do Brasil, institutos de pesquisa, institutos de educação superior. Então, todos esses elementos vão ser inovações, tá, que até então eram restritas à metrópole, né, a Lisboa, Portugal, Lisboa, Porto, né, a metrópole portuguesa. Tá? Segundo ponto, qual foi a importância da Revolução Liberal do Porto de 1820 para o processo de independência do Brasil? E aí a gente tem que entender a Revolução Liberal do Porto como uma tentativa de se controlar a coroa portuguesa, tá, e de se subjugar o Brasil, tá, aos interesses liberais portugueses, né, da burguesia portuguesa, dos comerciantes portugueses, de uma nobreza, de uma pequena nobreza, tá, portuguesa, que não estava ligada diretamente à coroa em si, mas ao funcionamento de uma metrópole em Portugal. Tá? E como, né, eles vão bater de frente com o regime, o governo brasileiro, a regência brasileira, tá? E o papel que isso vai ter nas tensões, né? Tá ligado à terceira questão, mas as tensões, tá, que vão acabar levando à independência. E terceiro ponto, de que forma o processo de independência do Brasil reflete as tensões políticas europeias entre liberalismo e conservadorismo, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver se prolongando, né, principalmente no primeiro reinado e mais ainda no período regencial, tá? de concepções distintas, né, de nação e de governo. Tá? Então, nesse caso, né, essas tensões aparecem através da Revolução do Porto, tá, que vai submeter a coroa portuguesa, né, aos interesses, tá, aos interesses liberais, né, da sociedade civil, principalmente, tá, da grande burguesia portuguesa. Tá? O rei é enquadrado, tá? Ele volta a Portugal sem poder, um mero, né, autografador, né, somente dando autógrafos, né, assinando os documentos que o legislativo decide. Tá?
E quando isso chega no Brasil, você tem a figura de Dom Pedro, tá, como um representante ainda, né, desses ensejos, né, absolutistas, tá, e as tensões dele com as ordens das cortes portuguesas. Tá? Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o som tenha ficado bom, porque eu gravei sem o fone dessa vez. Tá? E eu não quero gravar de novo, então torço muito para que tenha ficado bom. Tá? Até porque são 40 minutos aí falando, né? Da sede. Tá? Fiz essa aula com esse quadrinho aqui, porque vocês pediram, só para vocês não falarem que eu não faço nada para vocês. Tá? Um grande beijo, um grande abraço. Por incrível que pareça, estou com saudades. Valeu, galera. Fiquem bem. Tchau, tchau.